Querida igreja, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, capítulo 5. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, capítulo 5. Para a nossa meditação. Vamos ler, meus irmãos. Diz assim a partir do verso 1. Chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros, nem ainda com cadeias o podiam prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém podia subjugá-lo. Verso 5. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu Jesus de longe, correu e o adorou. Muito obrigado por sua atenção. Podemos assentar. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido. Todos nós conhecemos de forma muito clara o texto que nós acabamos de ler. Mas existem algumas observações que precisamos fazer para entender a mensagem de Deus para o nosso coração. No capítulo 4, depois de despedir uma multidão, Jesus chama os seus discípulos e diz para eles: vamos para o outro lado. Vamos atravessar o lago. E a pergunta, muito provavelmente, surgiu: para onde vamos? O senhor quer ir para onde? Onde? Direção? O que vai acontecer? O que faremos? Jesus disse para eles: vamos para a região de Decápolis. Muito especialmente, vamos parar em Gadara. Quando seus discípulos ouvem essa informação de Jesus, dizem: Senhor, a viagem longa, já é de tarde. Se tiver calmaria, chegaremos com tranquilidade. Mas pode ser que haja uma tempestade. Não é hora de ir. Não é hora de atravessarmos, ir para o outro lado. Se você tiver a oportunidade de ler esse texto em algumas versões, você vai descobrir que Jesus apertou eles para essa viagem acontecer. Vamos para o outro lado. Era de tarde, era um tempo difícil, pois a navegação no período da tarde era um pouco mais complicada naquela região. Mas a ordem de Jesus é: vamos para o outro lado, em direção a Gadara. O que há de especial em Gadara que chama a atenção de Jesus? O que chama a atenção de Jesus é o fato de haver um homem naquela cidade, naquela região, que ninguém conseguia controlá-lo. As autoridades militares daquela região tentaram prender esse homem, não conseguiram. Pois o texto que nós acabamos de ler diz que esse homem era muito violento, e quando prendiam ele estraçalhava as cadeias, arrebentava correntes, muita violência. A Bíblia também diz que esse homem era um homem sem paz. Ele andava pelos montes de dia, de noite,
A Bíblia também diz a respeito desse homem que ele não morava em uma casa convencional. Ele residia no cemitério. Ele morava no cemitério de Gadara. Uma outra informação que a Bíblia traz sobre ele é que a refeição diária dele era restos mortais, carne em decomposição. A Bíblia também diz a respeito desse homem que ele se cortava com pedras, se feria. E Marcos deixa claro, ninguém conseguia subjugá-lo, dominá-lo, controlar ele. Era um homem sem paz, longe de sua casa, longe de sua família, longe de tudo, longe de todos, sozinho, isolado no seu mundo, vivendo uma vida terrível. Estava escravizado, vivendo a pior vida possível para um ser humano, à margem da sociedade, sofrendo, sangrando, fedendo, longe do seu lar, longe de sua família. Ele vivia longe de tudo, causava pavor nas pessoas, causava medo. Mas tem uma observação que é fundamental, pois esse homem não ficou nesse estado de um dia para o outro. Não foi de um dia para o outro que ele ficou nesse estado, com essa vida terrível que agora ele vive. Tudo começa com uma porta que legaliza uma ação espiritual do mal na vida dele. Tudo isso começa com uma abertura, com uma brecha. E isso começa como uma opressão, daqui a pouco é uma possessão, daqui a pouco ele não tem paz, não vive mais em casa, se afasta de sua família, se afasta dos seus entes queridos. Ele vive uma vida distante, mas não foi de um dia para o outro. É por isso que eu não devo ignorar as pequenas brechas que estão abertas. É por isso que eu não devo ignorar os acessos que geram oportunidades para uma ação do mal na minha vida. Por isso que você deve ter muito cuidado com portas abertas que geram um estado de ilegalidade para uma ação do mal. É isso que está acontecendo aqui. Eu fico olhando para esse texto e percebo uma coisa: não passou um homem de Deus pela vida dele. Não passou uma mulher de Deus pela vida dele. Não passou um levita, como aconteceu em Lucas 10. Não passou um sacerdote. Ele está só, isolado de tudo e de todos. E em uma tarde, Jesus decide ir lá visitar Gadara. Em uma tarde, depois de despedir uma grande multidão, Jesus diz para os seus discípulos: vamos a Gadara. Mas Jesus: ninguém vai a Gadara, eu vou a Gadara. Jesus: lá é difícil. Não, eu quero ir lá. O que se ouve daquele lugar é que tem um homem lá que causa medo, pavor. Eu quero ir lá. Jesus está abrindo mão de uma multidão para ir atrás de só um homem. Mas esse homem que ele vai atrás dele será uma arma que ele vai usar para mudar a história de Gadara e de Decápolis. Se aquele homem é uma ferramenta que o diabo está usando para causar medo, pavor, ele será também uma arma para Jesus implantar o reino de Deus lá em Gadara. Então Jesus decide ir lá, eu preciso ir lá, eu vou lá. Mas uma observação: viagens para Gadara nunca serão viagens tranquilas. Viagens para Gadara não serão viagens calmas. Bracinho do lado de fora, vento gelado no rosto, não. Viagens para Gadara serão perigosas.
difíceis, complicadas de se fazer. Pois ele diz: vamos para o outro lado, vamos para Gadara. E a Bíblia diz que quando eles entraram no barco, Jesus vai deitar em uma almofada e os seus discípulos começaram a remar. Começaram a direcionar o barco para Gadara. Jesus vai descansar, seus discípulos vão trabalhar. Jesus vai para um período de repouso, seus discípulos estão remando, estão conduzindo a embarcação, estão fazendo o que tem que ser feito para chegar onde Jesus ordenou. Mas enquanto eles vão, enquanto a viagem está transcorrendo, a Bíblia deixa claro: levantou-se uma multidão, uma ventania, uma tempestade, melhor dizendo. Um vento veemente assola a embarcação, muito forte. Os discípulos tentam resolver o problema à primeira mão, e mais força, porque tem vento agora, então tem que empregar um pouco mais de força para conseguir continuar na viagem. Mas enquanto eles vão fazendo isso, eles percebem que as ondas se agitam. Não era muito vento de fato, já que nós estamos falando de um lago. Isso aqui é o lago de Genezaré, o lago da Galileia. Logo tem uma tempestade de fato muito forte, assolando a embarcação. Essa viagem não vai ser tranquila. Essa viagem aqui vai exigir desses discípulos força, coragem. Essa viagem aqui vai exigir desses discípulos iniciativa, posicionamento. E eles estão percebendo que não dá para controlar, que não dá para resolver, que não dá para fazer mais nada. Então eles resolvem acordar Jesus. E eles acordam Jesus lá no verso 38 do capítulo 4. Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? Verso 38, mestre, estamos indo na direção que o Senhor mandou, fazendo o que o Senhor mandou fazer, cumprindo a sua ordem. Tem vento, tem tempestade, tem mar agitado, tem água no barco. O Senhor não se importa com isso. Por que é que o Senhor está dormindo? O Senhor não vai fazer nada. O Senhor não está se importando com essa tempestade? Diga alguma coisa, faça alguma coisa. O Senhor é o responsável. Estamos aqui por sua causa. O que é que tem que ser feito, Jesus? Aí a Bíblia diz que Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse: mar, cala-te, aquieta-te. Uma palavra de ordem dele para o vento, para o mar, repreendendo o vento, dando ordem para o mar se aquietar. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Um grande ensinamento aqui. E o primeiro é que eles, quando acordam eles chamam ele de mestre. Quando acordam, chamam ele de quê? Chamam de quê? Chamam de mestre. Logo eles estão dizendo: estamos em meio à tempestade, estamos em meio ao mar bravio, estamos em meio à água no barco, mas alguma coisa o mestre tem para ensinar para nós. Porque tempestades são oportunidades para aprender alguma coisa. Tempestades são oportunidades para aprender algo com ele. E qual é o aprendizado? Ele levanta, repreende, mas a pergunta e o ensinamento para eles está no verso 40. Por que sois tão tímidos? Isso aqui é um ensinamento do mestre. Por que é que vocês não resolveram? Por que é que vocês não deram uma ordem à natureza? Por que é que tiveram que me acordar para resolver isso? Isso aqui é um ensinamento. E qual é o ensinamento? Quem está indo para Gadara não pode possuir timidez espiritual. Aleluia, eu vou repetir para você. Quem está indo para Gadara não pode possuir timidez espiritual. Tem que ter ousadia, coragem, lançar a palavra,
porque eles estavam debaixo da bênção dele. E quem está debaixo da bênção não pode temer as tempestades, tem que aproveitar as oportunidades para exercer a autoridade que ele já liberou sobre sua vida. Isso aqui é um ensinamento, mestre, um ensinamento, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé. Cadê a vossa fé? Cadê? Quem está indo para Gadara não pode estar despreparado em fé. Fala isso para quem está do seu lado aí. Quem está indo para Gadara não pode estar despreparado em fé. Porque tem uma batalha séria lá. E você vai para Gadara contando com a oração do outro, com a fé do outro, com a comunhão do outro, com o que o outro faz para Deus. Quem está indo para Gadara tem que ter fé, tem que ter iniciativa, autoridade espiritual. É isso que ele está ensinando para eles, que Gadara não é uma brincadeira, é guerra. Gadara não é uma viagem turística, é uma viagem para salvar um homem que está sofrendo na mão do diabo. Ele está ensinando para eles, se eles estão indo para Gadara, então não vão para Gadara despreparado. Para Gadara tem que ter fé e não pode ter timidez espiritual. Quando termina, olha o nível de descrença deles. Pois quando termina, eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é este? Precisavam crescer de fato. Isso aqui é uma lição espiritual que precisamos aprender. E a Gadara é para quem tem fé. É para quem não tem timidez espiritual. É para quem já tem uma vida de relacionamento mais intenso, mais profundo com Ele. E a Gadara não é para os iniciantes, é para quem já está tarimbado, calejado. E para Gadara não é para quem está se aventurando no ministério, é para quem tem pé no chão, bênção sobre a cabeça e autoridade para usar na caminhada. Se você puder, e se ele ficar chateado, que fique chateado, mas olha para ele e diga para ele: em Gadara não é viagem turística, em Gadara é guerra, em Gadara é batalha. Em Gadara é sangue nos olhos, é palavra na boca, é autoridade de Deus sobre a vida. Isso aqui é ir para Gadara. Quando eles estão ali na emoção, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Marcos escreve que chegaram do outro lado. Chegaram do outro lado. Isso aqui é importante, muito importante, porque as tempestades não anulam o propósito. As tempestades não anulam o propósito. Eles chegaram do outro lado. Eles romperam as dificuldades, chegaram do outro lado. Eles ultrapassaram a barreira invisível da tempestade, chegaram do outro lado. Quando eles descem do outro lado, o que é que acontece? Marcos também escreveu: o homem que é possesso, o homem que se corta, o homem que se fere, o homem que arrebenta correntes, o homem que quebra cadeias, o homem que ninguém controla, o homem que mora no cemitério, o homem que come restos mortais, o homem que vive essa vida terrível. Quando Jesus desceu na praia, lá na beira do lago em Gadara, quem é que vem? Correndo, desesperado, sendo atraído por uma força invisível e mais poderosa. Quem é que vem? O homem que ninguém controlava, que ninguém segurava, que ninguém prendia, que quebrava, que arrebentava. O homem que quebrava tudo vem correndo, se ajoelha, se dobra, se prostra nos pés de Jesus. E a Bíblia diz que ele adorou. Aleluia, aleluia. Olha que coisa extraordinária. Um homem que quebrava, que era violento, que arruinava, que destruía, que arrebentava com tudo e com todos, causava medo, comia restos mortais, que vivia uma vida desgraçada, que morava no cemitério. Ele vem correndo e se ajoelha nos pés de Jesus. Mas tem uma observação importante: ele não vem por si só, ele não vem porque desejou vir,
Ele vem porque o espírito mau, os demônios que estão dentro do seu corpo, arrastam o corpo dele para os pés de Jesus. Não é uma ação voluntária do homem, é uma ação que os demônios se subordinam à autoridade de Jesus quando ele chega em Gadara. Eles vêm correndo, atraindo o corpo do homem para a presença de Jesus, e ele adora ele, adora ele, adora ele. E como, Samuel, você prova que são os demônios? Verso 7, clamando em alta voz, que temos contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eram os demônios que arrastaram o corpo dele e colocaram o corpo dele nos pés de Jesus, com essa pergunta: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Agora aqui tem algo poderoso também, porque esses demônios aqui não têm dúvida sobre a identidade de Jesus. Eles não têm dúvida sobre a origem dele, sobre quem é ele. Isso é cristologia. Eles vêm para o pé de Jesus e os demônios dizem: que queres conosco, que temos contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Porque lá no capítulo 4 de Mateus, quando Satanás chega, ele chega fazendo uma pergunta duvidosa: se tu és o Filho de Deus, diga para essas pedras se transformarem em pão. Se tu és o Filho de Deus. Aqui não tem o se tu és. Aqui já há uma expressão de convicção. O que o Senhor quer aqui? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O que o Senhor quer aqui? O que o Senhor quer com a gente? O que o Senhor veio fazer aqui? Conjuro-te por Deus que não me atormente. São os demônios falando. Pois Jesus dissera: sai deste homem, espírito imundo. Olha o que está acontecendo aqui. Briga por espaço, briga por território. Isso aqui é uma briga por um espaço. O que está acontecendo aqui é uma briga por um pedaço de terra. Porque a porta de legalidade que esses demônios entraram na vida desse homem faz eles se sentirem dono do pedaço, donos do território. O que o Senhor vem fazer aqui, Filho do Deus Altíssimo? Já vem perturbar. Marcos escreveu: porque desde quando Jesus desceu do barco, ele já havia dito: sai desse homem. Isso aqui é poderoso, porque os demônios estão dizendo: Jesus, se o Senhor quiser ficar com o homem, fica com o homem, deixa o território para nós. Se o Senhor quiser pegar ele, pega ele, mas o território é nosso. Nós entramos pela porta de legalidade que se abriu aqui. Deixa a gente aqui. Uma outra verdade é que eles estão fazendo negócio, tentando acertar um pedaço para eles. Uma porcentagem é sua, uma porcentagem é nossa. O diabo aceita dividir espaço com Jesus. Jesus não aceita dividir espaço com o diabo. Deixa um pedacinho para nós aqui, deixa só um terço do território para a gente, porque Jesus havia chegado dizendo: sai desse homem. Jesus chegou não para dividir um espaço, mas para tomar conta de todo o território, para pegar de volta aquele território, para atrair para ele as pessoas daquele lugar. E os demônios estão convencidos de que Jesus vai aceitar a proposta deles. Receba essa palavra: Jesus não faz negócio com o diabo, nem com o demônio, nem com o inferno. Ele não está aberto a negociar espaço, pessoas, muito menos. Ele já chegou dizendo: sai desse homem, deixa ele liberto. Isso aqui não há como dividir esse espaço. Se apertar da glória a si mesmo, somos nós quem dividimos. Somos nós que temos uma vida de fé dividida. Somos nós que temos uma vida de comunhão parcial.
Somos nós que na segunda somos de um jeito, na terça de outro, e na quarta de outro jeito, e assim vai, levando a vida. E é desse jeito que eles gostam, que os demônios gostam. Espaço dividido. Vai, mas não vai muito fundo. Ora, mas não ora demais. Vai na igreja, mas não precisa ir todo dia. Não precisa ocupar o seu tempo todo. Deixa um espaço para mim. Deixa uma parte. Eu vim aqui como um porta-voz de Deus para a sua vida. Jesus vai preencher esse espaço. Não haverá negociação aberta sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua história com Deus. E se você quiser receber, levante uma de suas mãos para receber essa palavra. Jesus vai preencher todos os espaços, vai ser tudo dele, tudo para a glória dele, tudo para uso do seu reino. E se você quiser glorificar ele, glorifica, porque ele está cuidando de você até nos espaços pequenos da sua história. Chegou e se jogou, adorou, pediu para ficar, disse que não queria ir embora. E para provar que queriam ficar, eles se sujeitaram a entrar nos porcos do que voltar ao abismo. Eles olham para Jesus, pois lá no versículo de número 9, Jesus perguntou: qual é o teu nome? Responderam: Legião, somos muitos. Rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Verso 10. Pediram muito: por favor, Jesus, deixa a gente ficar aqui, não nos mande para fora dessa província. Gente, você consegue acreditar nisso? Eu acredito porque está escrito aqui na palavra. Porque parece algo fora, mas muito fora da curva. Os demônios rogando e muito para que Jesus não os mandasse para fora. Deixa a gente ficar aqui, por favor, não nos mande embora. Deixa a gente ficar aqui nesse lugar. Verso 11. Andava ali pastando pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos então mudaram, rogaram a Jesus. E olha o verso 12. Eles rogaram a Jesus dizendo: manda-nos. Manda-nos. Olha, gente, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Olha, Jesus chegou, missionária Lourdes, a autoridade está com ele. É ele quem manda, é ele quem dá ordem, é ele quem decide. É isso que os demônios estão falando. A decisão é sua. Se o Senhor deixar ficar, a gente fica. Mas se o Senhor mandar a gente entrar nos porcos, a gente entra nos porcos. Se o Senhor mandar a gente entrar na manada de porcos, a gente entra na manada de porcos. Gente, quando Jesus chega, ele chega para tomar toda a autoridade para si. Todo o poder está na sua mão, todo o controle de decisão. Você consegue ver Jesus decidindo sobre o futuro do homem, sobre a família do homem e sobre o caminho de saída para os demônios. Manda-nos entrar nos porcos. Aí Jesus mandou eles entrarem. Agora, quando Jesus chega, não são eles quem decidem entrar aqui ou ali. É Jesus quem decide. É Jesus quem manda. É Jesus quem está no controle. Então manda-nos entrar nos porcos. Jesus permitiu sair e entrar nos porcos. Dos porcos para o lago, do lago para o abismo, morreram. Uma grande confusão então, porque a notícia correu rápido. Jesus chegou. Não tem aquele homem que andava pelos montes endemoniado, se cortando, se ferindo? Então ele resolveu o problema dele. O que ele fez? Libertação total. Está mudado. Você vê ele, você pensa que ele é crente a vida inteira. Jesus chegou e o que aconteceu com os demônios? Os demônios pediram para Jesus mandar eles entrarem nos porcos. Eles entraram e o porco para a água, porco para abismo, está tudo morto. Aí os homens de posses, lá da região de Decápolis, subiram para uma proposta.
O senhor quer ir embora hoje ou amanhã? Agora ou daqui a pouco? Porque o senhor não é bem-vindo aqui. O senhor precisa ir embora. Em outras palavras, era melhor o demônio no homem, o porco no pasto, do que o homem liberto. Era melhor esse homem se arranhando, se ferindo, se cortando, quebrando cadeias, causando medo, do que esse prejuízo financeiro que o Senhor nos causou. Vai embora. O senhor não é bem-vindo aqui. O senhor não recebeu um convite para vir aqui. O senhor veio porque o senhor é enxerido. O senhor não era nem para ter vindo aqui. O senhor deve ir embora. Se não é bem-vindo, ele se retira mesmo. Que ele ensinou aos seus discípulos: se vocês não forem bem recebidos, mata a poeira dos pés, vai embora. Não fique onde vocês não são bem-vindos. Isso é uma orientação dele mesmo para os seus discípulos. Fizeram com ele: você não é bem-vindo aqui não, estou indo embora. Quando ele está indo embora, quem é que vem acompanhando eles? Quem é que vem acompanhando eles? O liberto. Não está mais sem roupa, está vestido. Já tinha recebido um banho da graça, sido lavado no sangue, já estava com a vida transformada, estava mudado, estava limpo, estava transformado radicalmente. Não é perigoso mais, não é violento mais, não grita mais, não se corta mais. Agora não é ele que derrama seu sangue, tem um cordeiro que vai morrer por ele daqui a pouco ali na beirada da praia. E Jesus saindo para ir embora, ele vem acompanhando e diz para ele: Senhor, deixa eu te fazer um pedido. Porque o Senhor já recebeu algumas propostas aqui e o Senhor decidiu de forma muito eficaz. Primeira proposta dos demônios: deixa eu ficar aqui? Não. Temos que ir embora? Sim. Manda entrar no porco? Pode. Negócio fechado, já resolveu. Segunda negociação que se abre, dos empresários: o senhor deve ir embora. Ok. O senhor não é bem-vindo. Estou indo embora. O senhor vai que horas? Já estou de viagem pronta. Pedro, corre na frente, vamos embora. Terceira negociação: o homem: Senhor, deixa eu ir embora contigo. Eu quero ir embora com o Senhor. Não quero ficar mais aqui. Esse lugar é o lugar que eu sofri. Esse é o lugar que eu causei medo nas pessoas. Esse lugar aqui é um lugar que se eu puder virar essa página e ir embora, eu vou fazer isso. Me leva embora com o Senhor. Para ele, Jesus disse: não. Tem um não para você. Você fica aqui. Volta para a sua casa. Volta para a sua família. E conta para todo mundo como Deus teve misericórdia de você. Deixa eu ir embora, deixa eu partir, deixa eu virar as costas para Gadara. Não, fica aqui. Pois no lugar que você mais sofreu, será também o lugar que você vai contar a maior vitória da sua vida. No lugar onde as pessoas tinham pavor de você, as pessoas vão te cercar agora para ouvir o seu testemunho, para ouvir sua história. A família que você deixou por causa dessa ação do mal será surpreendida com o seu retorno, e não serás mais o mesmo. Voltarás cheio de presença de Deus e de testemunho de vitória para contar. A Bíblia diz que por causa desse homem e do seu testemunho, um conjunto de 10 cidades foram evangelizadas. Conjunto de 10 cidades recebeu o testemunho nos lábios desse homem de que ele havia sido o pior homem daquele lugar, mas agora ele era um homem que havia sido alcançado pela misericórdia de Deus.
Receba essa palavra e guarde no seu coração. Esse homem foi a arma secreta que Jesus reservou por misericórdia para usar em um tempo específico. Por mais que o diabo chegou, arruinou, destruiu, a graça veio depois e cobriu ele e usou ele como ferramenta para mudar a história daquele lugar. E isso aqui é poderoso, porque Jesus libertou ele e preparou um campo para ele atuar pelo reino, porque toda obra que ele faz na minha vida é por um propósito específico. Ele quer que eu atue em alguma área do seu reino para que o nome dele seja glorificado. Esse homem saiu, conta para as pessoas, ganha todo mundo para o reino de Deus. Ele implanta o reino de Deus, ele é um agente do reino de Deus lá. É isso que Deus quer fazer com você na sua casa, lá na sua família, onde você trabalha. Ele quer usar você para ser esse agente do reino dele, para contar a sua história, para contar a intervenção de Deus, para mostrar o que aconteceu e que o Jesus que fez na vida dele, por meio dele, poderia fazer na vida de tantos outros lá. Porque primeiro ele trabalha em mim, para depois trabalhar através de mim. Foi isso que aconteceu em Gadara. Jesus chegou, mudou a história do homem, libertou ele, está limpo, está mudado, está convertido, está com o coração ligado ao reino, a ponto de pedir para ir embora. Mas Jesus diz para ele: aqui você fica, aqui você constrói seu ministério, aqui você constrói sua história, aqui você vai viver coisas que você nunca viveu na minha presença. Fica de pé comigo nesta noite, nós vamos terminar. Curva sua cabeça, nós vamos orar. Entreguei sua palavra, Jesus. O pedido que eu faço ao Senhor é que esses homens e mulheres sejam ferramentas estratégicas para o seu uso. Que o Senhor possa pegar essa história desse homem, dessa mulher que vive tantas tormentas, tantas turbulências. Que o Senhor possa pegar a história desse homem e fazer dela uma história de triunfo, de vitórias. Eu peço ao Senhor agora que, se há algum irmão, irmã que está aqui, alguém que cultua conosco aqui no templo ou pelas redes sociais, que há brechas abertas, que há porta de ilegalidade aberta, eu peço ao Senhor agora, desmascare essa ação do nosso adversário. Muda a história dele, muda a história dela. Nós estamos vivendo dias de oração por causas impossíveis. Era impossível a história desse homem ser mudada se não fosse um ato da graça e da misericórdia atuando em favor dele. Nós te glorificamos porque o Senhor sabe tirar proveito dos piores momentos, das piores histórias. Nós te glorificamos que, por mais que parecia que esse homem estava perdido, desamparado, o Senhor achou ele nos seus caminhos e mudou a história dele, e o seu nome foi glorificado. Faça isso mais uma vez e nós te glorificaremos em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Jesus tem liberdade verdadeira para você esta noite. Vou repetir: Jesus tem liberdade verdadeira para você esta noite. Existem correntes que aprisionam várias áreas da sua vida, que aprisionam o seu coração, que você não consegue quebrar. Só o amor de Jesus faz isso. Só o sangue derramado na cruz do Calvário faz isso. E Deus te trouxe aqui para te dizer: eu posso despedaçar essas correntes. Eu posso promover na sua vida liberdade verdadeira, Paulinha. Ei, onde está a primeira pessoa que quer experimentar a verdade verdadeira? A liberdade verdadeira que Jesus tem para dar. Se existe alguém entre nós
levante uma de suas mãos, aceitando aquele que vai te libertar de verdade. Se existe alguém entre nós, eu não vou me demorar, mas eu digo mais uma vez: se existe alguém entre nós, levante uma de suas mãos. Nós vamos te conhecer agora, te abraçar, e a partir de hoje nenhuma corrente vai aprisionar o seu coração. Tem alguém entre nós? Tem alguém entre nós? Em nome de Jesus, a igreja está orando por você. Estamos em batalha agora, mas você pode tomar essa decisão. Tem alguém? Aqui tem uma pessoa, lá no céu já tem uma festa. A Paulinha vai te trazer aqui na frente agora. A igreja pode levantar as mãos e aplaudir ao Senhor. Uma pessoa aceitou a Jesus. Deus, em nome de Jesus, aqui está a Larissa, que tomou a decisão mais importante da vida dela, Senhor. Mantenha na tua casa, mantenha na tua presença. Em nome de Jesus, nós declaramos agora: nenhum intento do inferno vai fazê-la desviar dos teus caminhos, mas ela vai olhar só para ti, Senhor, e continuar caminhando, independente das tempestades e das ofertas do mundo. Guarda o coração dela, as emoções, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, declarando que ela pertence a ti, Senhor. Pertence a ti e a mais ninguém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Tu és o Deus do impossível. A Tua palavra diz, como texto base desta campanha, porque para Deus nada é impossível. Senhor, o que é para nós um problema, talvez seja um grande desafio. O que é para nós enfrentar o inimigo, talvez seja um grande perigo, mas para o Senhor nada é impossível. Tem coisas que nós não podemos fazer, tem coisas que nós não temos forças para enfrentar, e existem situações para as quais nós não temos solução, Senhor, mas nós confiamos no Deus do impossível, porque aquilo que é impossível para nós, o Senhor não vê impossibilidades. Deus, em nome de Jesus, os teus servos estão com os propósitos levantados agora. Existem causas, existem situações, existem nomes, existem famílias, ó Deus, casas que precisam de paz, corações que precisam ser apaziguados, Deus, famílias que precisam encontrar o refrigério, o bálsamo, o descanso, a união, ó Deus, enfermos que precisam de cura, oprimidos que precisam ser libertos, pessoas que estão escravas das mais diversas situações, ó Deus, que para nós parece impossível, Senhor, mas era também, ó Deus, aos olhos humanos impossível que o gadareno fosse liberto, e aquele homem foi liberto. Senhor, em nome de Jesus, age nas nossas impossibilidades e tome o primeiro lugar que é teu, ó Deus, porque nós entregamos estas causas nas tuas mãos e te pedimos: tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia daquele que ora aflito, precisando de um milagre. Ó Deus, tu podes, a ti entregamos todo o nosso clamor e já entregamos a nossa adoração, porque o Deus que fez fará, o Deus que fez continua fazendo, e nós confiamos e te adoramos no nome de Jesus. Amém. Está terminado esse culto. Leva-nos em paz aos nossos lares, guarda-nos com as tuas mãos poderosas, cerca os nossos lares com muralhas de fogo e coloque ao nosso redor os seus anjos com espada desembainhada, pelejando por nós, guardando a nossa vida, guardando a nossa família, guardando a nossa casa, guardando os filhos dos teus filhos. Fique conosco, Senhor, mesmo que a caminhada seja escura, difícil, ó divino companheiro, fique conosco, não nos deixe sozinhos e nos ajude na nossa caminhada, ajude-nos na nossa pouca fé e nos ajude, Senhor, a olhar sempre para o Senhor. Repreende o diabo e as suas obras, repreende os laços do inimigo, Senhor, ó Deus, e que nós seguremos nas tuas mãos
e caminhemos firmemente até o final da jornada. E que seja sobre todos nós a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo. E todos nós que amamos a Jesus e aguardamos a sua vinda, digamos juntos: